Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. E dando continuidade à nossa aula da semana passada, né? Estudo sobre os métodos contraceptíveis. E hoje nós vamos continuar. Métodos de barreira, né? Como o nome diz, é aquele que vai barrar a passagem do espermatozoide, impedindo o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então vamos começar com a camisinha masculina. Olha só, foi destacado aqui. Ele é considerado, né, um dos únicos métodos contraceptíveis capazes de prevenir tanto infecção, né, das DSTs, quanto as gravidez indesejáveis, né? Então, assim, ela é o mais seguro que nós temos, tá? Porque ela vai te proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejáveis, tá? Lembrando que o preservativo é distribuído gratuitamente no Brasil e em outros países, tá? Pelos órgãos públicos. Então, assim, gente, quando eu digo existem vários métodos contraceptíveis, temos métodos gratuitos. Basta só você se prevenir, tá certo? Prevenção. Esse é o mais correto, tá certo? Será que todos sabem usar? Aqui nós temos imagens que mostram, ó. Vamos ver. Importante, gente, não se deve abrir o látex no dente com nada que corte ou que fure, porque como é um látex muito fino, ele pode perfurar, tá certo? Né? Olha só, é importante certificar que a camisinha não esteja rasgada, furada ou danificada. A camisinha deve ser colocada somente com o pênis ereto. Por quê, professora? Porque se ele não estiver, pode ficar ar, e aí com a penetração ele pode rasgar, tá certo? E aí, ao ser colocado, segurar nessa pontinha para que não haja entrada de ar ao ser colocado, tá certo? Após a ejaculação, a camisinha deve ser tirada com o pênis ainda ereto, tá certo? Com o pênis ainda ereto precisa ser retirado, fechar, dado nó e ser descartado, tá certo? E jogado no lixo, logicamente, ter todo o cuidado da higiene, né? Lavar as mãos, enfim. Isso aí que vocês já sabem, tá certo, gente? A camisinha feminina apresenta características semelhantes às camisinhas masculinas. Não tem sido pouco utilizada, mas tem sido pouco utilizada no Brasil, por uma questão até de praticidade, gente. A verdade é essa, tá? Por isso que ela é pouco utilizada. A mulher deve colocar a camisinha somente no momento em que for necessária. Então vamos aqui, ó. Abrir com todo cuidado como se fosse a masculina, certificar que ela está ok. Olha só, na terceira imagem, segurar as duas extremidades, apertar o anel menor com o polegar e indicador formando um 8. Isso aqui é para ser introduzido, basicamente isso, gente, olha só. Introduzir a extremidade menor na vagina, deixando o anel maior aberto para fora. E empurrar a camisinha para dentro da vagina, cobrindo o colo do útero. Olha só, gente. E aí, antes de remover o preservativo, deve ser girado o anel maior, evitando que o esperma vaze. Depois descartá-la apropriadamente. Gente, por que ele é pouco usado? Porque, olha só, ele precisa ser, então aqui o canal vaginal, olha só, ele tem que vir até aqui. Então há todo um processo, porque ele é interno, é um preservativo interno, é diferente da camisinha masculina, que é só introduzir. Por isso que ela é pouco utilizada, ok? Mas também é tão eficaz quanto, ok? Diafragma é um anel flexível, não descartável, coberto por uma membrana fina de borracha. É colocado pela mulher no colo do útero antes da relação sexual. Ele impede a passagem do espermatozoide, tá certo?
O diafragma deve ser feito sob medida por um profissional de saúde, ou seja, eu vou comprar ali um diafragma e vou colocar. Não, tem que ser prescrito e colocado por um profissional, tá certo? Olha só, vamos aqui, olha só onde é. Pronto, ele vai ficar aqui, certo? E o óvulo, ele é aqui, né? Ele vai vir para cá, para o útero. Então, ele vai impedir que o espermatozoide seja adentre, né? No caso, o útero, ok? Algumas mulheres que utilizam podem apresentar irritação vaginal ou infecções urinárias. Pouco utilizado também, né? O diafragma ele é pouco utilizado, certo? Métodos hormonais. Nós temos aqui a pílula anticoncepcional, aquela bem conhecida, que são comercializadas em cartelas, tá certo? O uso deve ser diariamente. Nós temos as injeções, que contêm dose maior de hormônios em relação às pílulas. São utilizadas cada mês ou trimestre, dependendo da quantidade do tipo de hormônio, certo? Os implantes, que são pequenos tubos que coloca sob a pele, liberam hormônio na corrente sanguínea, pode durar até 3 anos. Então é como se fosse um dispositivo, um dispositivo que é colocado na pele e lá ele vai liberando o hormônio gradativamente, tá certo? Os adesivos, que são colocados sobre a pele, contêm hormônio, que são lentamente absorvidos pela pele e precisam ser substituídos semanalmente. Por último, o anel vaginal, que é um disco que libera hormônios e deve ser encaixado no colo uterino. Precisa ser substituído a cada 3 semanas, tá? Apesar de a pílula ser contraceptivo hormonal feminino mais popular, os outros métodos vêm ganhando espaço por sua praticidade. Porque assim, são métodos, gente, que levam semanas, 1, 2, 3 semanas para ser utilizadas, tá certo? Além disso, deve-se levar em conta que a pílula apresenta contraindicação e não protege contra a ISTs, né? Que é infecções sexualmente transmissíveis, tá? Métodos cirúrgicos. Então, nós temos a laqueadura, no caso das meninas. O que é a laqueadura? Que nós também chamamos de ligação. Ah, minha mãe fez ligação. Então, a ligação nada mais é do que um cortes, né? Nas tubas uterinas, que é onde vai ser, ó, aqui vai ser produzido o óvulo, vai vir para cá. Então, ele vai continuar aqui, mas ele não vai passar. Então, aqui ele vai ser cortado, impedindo a passagem do óvulo, ok? Isso aqui, muitas mulheres optam por realizar a laqueadura na ocasião em que fazem parto cirúrgico, né? No caso, a cesariana. Não interfere no ciclo menstrual, ou seja, a mulher continuará ovulando e menstruando normalmente, tá? Então, esse daqui é aquele que, assim, previne 100% as gravidez. Porém, só lembrando que esse método, eu não quero nunca ter filho, eu vou lá fazer. Não, não é assim que funciona. Tem todo um critério para se fazer, tá? 2 filhos vivos, no terceiro é que faz. E hoje já não se faz mais no horário, no momento do parto. Se faz 45 dias após o parto, ok? Vasectomia, que é no caso dos meninos, né? Ao contrário da laqueadura, que precisa ser feito em um hospital, a vasectomia é uma cirurgia mais simples que pode ser feita em um consultório médico com anestesia local. Por quê? É só um pequeno corte aqui, tá? Que é os ductos deferentes, ou canais deferentes, mas a forma correta é ducto deferente, que ele vai impedir a passagem do espermatozoide. Lembre bem, não é do esperma, é do espermatozoide, que ele não vai conseguir passar, ok? Bem mais simples do que o das mulheres. E método intrauterinos, que é o DIU, tá certo? Olha só, vamos aqui observar. Olha só, esse dispositivo, ele é um dispositivo de metal, tá certo? Em geral, mas também já temos de plástico.
é colocado no útero da mulher por um ginecologista que fará avaliação e acompanhamento do paciente. Pode ser revestido com cobre ou acrescido de outras substâncias como hormônio, estrogênio e progesterona. Como a mulher pode ficar com o DIU por vários anos, tá, gente? É 3, 5, 10 anos, só faz a manutenção, né, para ver se está tudo ok. Esse método não necessita de disciplina e organização, como é o caso da pílula. Então, ele é introduzido e aí ele vai ficar aqui, ó, tá certo? Que é para barrar, né, vai evitar que o espermatozoide encontre o óvulo, ok, gente? Então, esse daqui são as formas, ó, é considerado um método bastante eficaz, com índice de fracasso muito baixo, em torno de 1%, mas apresenta contraindicações. As mulheres que, com problemas nas tubas uterinas e no útero, anemias, alergias ao cobre. Então, assim, tudo tem a sua contraindicação, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. É assim que funciona, ok, gente? Então, olha só, vamos só dar uma olhadinha aqui bem rapidinho. Existe um método anticoncepcional ideal para adolescente? Embora não exista um método ideal para ser utilizado na adolescência, a recomendação dos especialistas de saúde reprodutiva é que se utilize sempre a camisinha masculina ou a feminina em todas as relações sexuais. Por quê, professor? Porque vai evitar, como eu já falei, a gravidez, infecções e DSTs, ok, gente? Então, pílula do dia seguinte, vamos só dar uma olhadinha aqui o que é. Lançada no Brasil em 99, esse é um contraceptivo que deve ser utilizado em situações de emergência. Ai, eu tive relação hoje, então eu vou tomar. Não, ela não deve ser utilizado nesse formato. Se é para usar todo dia, então se usa a pílula. Essa daqui é só em casos de emergências, tá certo? Por exemplo, no caso de estupro. Ela nunca deve ser usada como método contraceptivo regular, pois tem taxas elevadas de hormônio, podendo causar vômitos, náuseas, enxaqueca, ou seja, vai assim causar um desarranjo muito grande no organismo. Por isso que ela não deve ser utilizada com tanta frequência, tá? Então, em que momento, professora, eu posso tomar essa pílula até quantos dias após? Ó, a pílula do dia seguinte precisa ser tomada até 72 horas após a ocorrência da relação. Esse método só deve ser utilizado com orientação de um médico, que irá avaliar o atestado de saúde da mulher e ver se há riscos para ela. Gente, venhamos e convenhamos. Imaginemos que aconteceu algo assim, um risco muito grande, e aí eu tenho que ir para o médico. Hoje nós sabemos como está um caos na saúde pública. Eu ainda tenho que ir para o médico avaliar se eu posso ou se eu não posso. É muito mais fácil, não estou dizendo que você deve usar, mas é muito mais fácil você ir lá, comprou, em casos de emergência, que isso fique claro, eu não devo. Tive relação hoje, então vou tomar. Aí, quando for depois de amanhã, tive de novo, vou tomar. Não é assim que funciona, no caso, a pílula do dia seguinte, né? Para ser regular, teria que ser um método anticoncepcional convencional, como a cartela, ok, gente? A nossa aula de hoje termina aqui. A atividade vai ser enviada. Me deem uma devolutiva, tá certo? Todos, se tiverem dúvida, perguntem. Professora, não é uma dúvida relacionada à atividade, mas é uma dúvida pessoal. Posso te perguntar? Pode, estarei aberta a tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tá bom, gente? Tenham todos uma excelente aula e até a próxima.